Olá, pessoal. Muito boa tarde. Falar depois da Gisela, eu tenho que, né? Tô de blazer, tô empoderado, não posso botar salto. Meu tênis tá mais ou menos. Eu acho que tá legal aqui para poder falar com vocês. Prazer estar aqui compartilhando com vocês esses momentos. Quero falar um pouquinho sobre esse tema de sustentabilidade na área da saúde, de forma mais objetiva. Objetiva primeiro para não cansar você, também para você tentar levar alguma coisa que você possa internalizar para a sua realidade, e também porque eu estou no finalzinho de uma gripe e eu preciso chegar até o final da minha fala de uma forma que você também, né, não fique muito incomodado aqui com a minha voz, com a minha condição. Então, nesse momento, eu quero só destacar basicamente um recorte, né, desse tema, desse grande guarda-chuva, que é a área da sustentabilidade, basicamente num corte social. A gente tem três dimensões, né, de sustentabilidade. Lembrando que ser sustentável é alguma coisa que se refira à manutenção ou à preservação de recursos para que gerações futuras possam usufruir desses recursos também. Né? Sendo muito objetivo aí para tentar traduzir dessa forma mais próxima da sua realidade, a gente pode entender esse conceito dessa maneira. Existem outras vertentes, outros tipos que você pode ler por aí, de repente você já conseguiu identificar isso antes, como não só ambiental, econômico, social, mas cultural, espacial, etc. Eu sou um pouco mais conservador, prefiro ficar com esses três recortes, que eu acho que eles dão conta bem da nossa realidade. E para você, talvez, entender um pouquinho mais do que significa essa questão sustentável, esse recorte social, professor, quando pega o microfone, é uma coisa, né? A gente quer fazer todo mundo de aluno. Você vai ficar mesmo no seu lugar, estica os seus dois braços, tentando alcançar o teto, de forma que você não tire as suas costas do encosto da cadeira. Faz isso. Vamos segurar 10 segundos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Olha para o teto, tenta encostar no teto. 6, 7. Não tire as costas da cadeira. 8, 9, 10. Isso, pode baixar. O que isso tem a ver com esse conceito de sustentabilidade? Nada. É só para você acordar um pouquinho, para você relaxar o seu corpo, para você internalizar mais um pouquinho de informação. Esse recorte social, a gente está falando na área da saúde, porque a questão ambiental a gente já sabe, como a gente viu agora há pouco aqui nos temas livres, né? A questão de geração de resíduos e outras questões, questão climática. Só a questão climática daria uma outra palestra, outras palestras, uma sucessão de palestras relacionando os efeitos climáticos, né, com a questão da saúde, sobretudo saúde pública. A questão econômica, compliance, governança corporativa, o combate à corrupção, tudo isso você já sabe, você já leu, acredito eu, de uma certa forma. Mas o viés social, ou abordagem social, ela é pouco discutida e pouco trabalhada nas instituições de forma geral. A gente ouve muito a questão de sustentabilidade, muito como o estereótipo de uma árvore, né? Todo mundo, quando fala uma questão sustentável, né, ouve uma imagem, ouve, né, vem à mente uma árvorezinha. Mas muito pouco pessoas. E quando a gente fala sobre pessoas, eu estou falando sobre públicos internos e públicos externos, a comunidade, a sociedade, mas o público interno. E quanto mais para dentro eu venho das instituições, menos a gente tem essa discussão, seja no mercado de trabalho, seja na área pública, ou seja no campo político. Por isso que eu quero trazer um pouquinho para a sua realidade aqui essa discussão da sustentabilidade na saúde, no viés social, para que você que é gestor ou gestora possa tentar internalizar isso na sua prática e você que não é gestor ou não é gestora também possa colaborar de alguma forma para essa tal da sustentabilidade na área da saúde por esse viés social no seu ambiente de trabalho. A gente tem basicamente três critérios quando a gente fala de sustentabilidade, sobretudo a social. Um que a gente chama de político, que é aquele critério em que a instituição onde eu estou, não importa se é privada ou se é pública, ela promete algumas coisas, né? Lembra que lá no grego polis significa, né, povo, cidade, coletivo, sociedade, alguma coisa nesse sentido, né? Teresópolis qual é o significado de Teresópolis? Cidade de
Tereza, Petrópolis, Cidade de Pedro, Florianópolis, Cidade das Flores. Então, o político, esse polis, significa aquilo que é feito para todo mundo. Teoricamente, os nossos políticos deveriam ser aqueles que trabalham em prol de todos, né? Em prol do povo. A pergunta que a gente faz é qual povo, né, para quem eles andam trabalhando ultimamente ou ao longo do tempo. Mas vamos botar aqui na teoria bonitinha que tudo que a gente fala que é política é feito para o povo, para aqueles que fazem parte dessa comunidade. Então, se eu falo de critérios políticos da sustentabilidade social, eu estou dizendo o seguinte: quais são os compromissos que eu assumo com as pessoas que fazem parte da minha comunidade, dessa comunidade pertencente ao meu meio ambiente? Isso é um critério político. O critério de cumprimento legal, como o nome já diz, né, quais são as legislações, regulamentos, normas que eu sou obrigado, que se impõem sobre mim, sobre a minha atividade, sobre o meu trabalho, que eu preciso cumprir, perdão, para que essa sustentabilidade social possa se efetivar na prática. E o terceiro critério, que é o do desempenho, é um e o outro, o político e o cumprimento legal, colocado em prática. O quanto eu consigo traduzir da teoria, seja do compromisso público assumido, o político, seja da base legal, cumprimento legal, o quanto eu consigo traduzir dessa teoria para a prática, o quanto eu consigo desempenhar, o quanto eu consigo executar a respeito desses compromissos, dessas obrigações, para que o ambiente social da comunidade no qual pertencente possa ser preservado de tal forma que outras gerações também consigam usufruir desses mesmos recursos. Aí você pode perguntar, mas peraí, Wagner, você falou que a questão social lida com pessoas, né? Se refere a pessoas, eu estou mantendo pessoas para que pessoas de outras gerações possam usufruir dessas pessoas? É exatamente isso. É meio filosófico, mas é exatamente isso. Se a gente não mantém a, a preservação das pessoas com quem a gente está trabalhando hoje, pessoas no futuro não vão conseguir trabalhar bem. Procedimentos, bases legais, os compromissos que a gente vai assumir no futuro não serão bem feitos ou bem-sucedidos se eu não tiver pessoas hoje trabalhando em condições adequadas. É nesse caminho, nesse raciocínio que eu quero que você pense a respeito dessa sustentabilidade social na área da saúde. E aí, para eu trazer alguns dados para cá, a gente tem que partir de algum ponto, né, de uma referência. Se a gente conversa um pouquinho com as empresas diretamente, tem algumas questões que a gente pode ficar na dúvida, né, sobre até que ponto é verdade, até que ponto não é, porque as empresas às vezes não querem abrir muita informação, ou falam parcialmente, né, ou falam só aquilo que a reputação, né, vai engajar. Então, tem que partir de um ponto, né, de referência. E um ponto de referência que seja validado, que seja consistente. Então, eu parti de um recorte do Easy da Bovespa, a antiga Bovespa, né, que é o B3. Easy significa Índice de Sustentabilidade Empresarial. É um índice que a Bolsa de Valores de São Paulo criou alguns anos atrás, em que eles categorizam, ranqueiam algumas empresas que têm capital aberto, né, que têm, né, suas ações negociadas na Bolsa de Valores, a respeito de questões sustentáveis. E aí de todas as dimensões possíveis: ambiental, econômica, social, governança corporativa e outros. A Bolsa de Valores ela tem esse questionário, ela convoca empresas que querem participar dessa carteira seleta, apresenta essas questões, as empresas vão respondendo de acordo com aquilo que elas fazem, mediante o que consta no questionário. E a metodologia vai, então, ranqueando e tem-se uma carteira seleta de empresas dentro da Bolsa de Valores de São Paulo que fazem parte da carteira Easy, e a partir desse momento é como se fosse uma grande vitrine. O investidor está lá com dinheiro, quer colocar dinheiro lá, na Bolsa de Valores, e para e olha assim, olha, quais são as melhores empresas que podem me dar um melhor retorno e que têm melhores práticas sustentáveis. Ele vai direto para onde? Para essa carteira Easy B3. Dentro dessa carteira Easy B3, nessa última carteira dos anos, né, do ano passado para cá, 23, 24, a gente encontra 5 empresas que estão, de alguma forma, ali na área da saúde. Ali a gente tem empresas
farmacêuticas, tem uma rede de hospitais, tem medicina diagnóstica. Então, 5 empresas participaram desse processo de avaliação para tentar, né, participar ou entrar nessa carteira seleta da Bolsa de Valores de São Paulo. 3 delas conseguiram, né, pela metodologia lá do Easy, conseguiram pontuação suficiente para entrar de fato para essa carteira. Então, 2 dessas empresas não obtiveram pontuação, não conseguiram respostas consistentes suficientes que comprovassem que são melhores empresas em práticas de governança corporativa, sustentabilidade, etc. E esse é o primeiro ponto de reflexão. E 5, 2 não conseguiram. 3 conseguiram. E aí eu fui abrir o questionário, isso é público. Se você colocar no Google lá, EasyB3, você vai entrar no site, você tem acesso a essas respostas, você vai identificar quais são essas empresas. Não trouxe, não vou trazer nomes para cá, com o objetivo aqui ficar, né, aplicando o juízo de valor aí em nome de empresa. Então, quem está curioso, depois vai lá, observa quais são as empresas, mas fato é que baixei, dei uma olhada nos questionários, nas respostas dessas empresas, e olha que curioso. Claro que eu fui, né, para o pior cenário. Quais são os temas em que nenhuma dessas empresas tem compromisso? Elas assumem isso, elas respondem ao questionário. E selecionei 2 deles que fazem parte de uma discussão mais recente aí de gestão de pessoas, né, que abrange a maior parte dos setores, inclusive da saúde. Há um tema no questionário que fala: a empresa tem procedimentos destinados a identificar e a gerenciar casos e queixas de funcionários relativos à exposição a situações de estresse, incluindo aspectos relacionados a afastamentos por motivo de saúde mental? Nenhuma das 5 empresas assumiu que faz isso. A empresa tem certificação de saúde e segurança no trabalho entre 75% e 100% das suas unidades? Nenhuma das 5 empresas afirmou que tem. Esse segundo critério, né, vamos aqui ponderar. Ah, Wagner, mas certificação é caro, né, é um processo custoso, não é tão fácil assim. Que dirá para 100%? Ok, mas é um fato que das 5 empresas na área da saúde que participaram, né, da Bolsa de Valores de São Paulo, que participaram no processo, ou pelo menos as 3 que compõem essa carteira, nenhuma delas tem acima de 75% de unidades certificadas em saúde e segurança no trabalho. Ah, Wagner, você vem aqui para uma instituição de saúde, para um congresso de saúde, criticar a área da saúde, ou criticar, né, instituições de saúde? Não, mentira, é sim. Mas também não é bem assim. Por quê? Isso não é só exclusivo da área da saúde, né? A minha tese de doutorado foi avaliar essas respostas, esses compromissos, esses gaps no setor bancário, por exemplo, setor financeiro. Mas qual é a provocação que eu quero trazer para vocês aqui quando eu falo de sustentabilidade social na área da saúde? Olha que paradoxo. Eu estou olhando para empresas de capital aberto, né? Tem um foco econômico forte na área da saúde e que assumem que não têm compromissos totais com questões de saúde dos seus funcionários. Isso fala muito para a gente. Não é que só essas empresas têm esse compromisso, né? Não é que só elas merecem as críticas. Todas essas empresas que estão lá e que não assumem merecem essa crítica. Mas é paradoxal a gente trabalhar numa área da saúde e não pensar em questões mais amplas da saúde do público interno, de funcionários. Tudo bem, o segundo item é mais caro, economicamente falando, sim, mas o primeiro. O quanto custa eu monitorar e tratar, observar questões de funcionários que se afastam por problemas de saúde mental? Será que, de fato, eu já medi isso, economicamente falando, para negar investimentos nessa área? Porque, em geral, né, a gente só fala assim, não, mas é custoso você tratar disso, é uma questão muito ampla. E, em geral, a gente começa a terceirizar. Né? Se a gente está aqui no Rio de Janeiro, para quem é do Rio sabe que tudo no Rio é problema, né? A gente terceiriza tudo. É o transporte que é ruim, são os hospitais que são ruins, são ruins, as escolas são ruins, segurança pública é ruim. Então, quando o trabalhador chega no trabalho e tem um problema de saúde mental, é porque a cidade é ruim, porque ele passou mal no transporte, porque foi assaltado no caminho. Nunca é por conta do ambiente de trabalho. É sempre uma terceirização que a gente acaba cometendo. É muito cômodo, acaba sendo banal a gente fazer isso. Então, a provocação que eu trago para cá, para essa questão que está diretamente associada
as nossas realidades individuais. E, se você é gestor ou gestora, as suas equipes de trabalho o que é que nós estamos fazendo como instituições de saúde para cuidar da sustentabilidade social das nossas equipes de trabalho no quesito de saúde. Essa é a pergunta fundamental que a gente tem para levantar aqui, para você levar para sua casa, você perguntar junto com os seus colegas de trabalho e criar um mecanismo de discussão quanto a isso. Não sei quantos de vocês já leram, mas recentemente, né, o governo federal promulgou uma lei em que cria uma certificação para empresas que promovem a saúde mental. E a gente começa a ter aqui algumas, né, a gente não sabe se vê o copo meio cheio ou meio vazio, né? É uma crise existencial que a gente tem nesse momento. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, esse tema passou a ser trabalhado igual um bom dia. Bom dia é porque realmente, né, quando alguém te dá bom dia, você acredita que a pessoa realmente está desejando um ótimo dia para você? Você acredita nisso? E o tudo bem? Oi, tudo bem? Você realmente acredita que a pessoa está querendo saber se está tudo bem com você? Igual eu fiz aqui quando eu subi aqui em cima, no palco. O bom dia, o tudo bem, viraram expressões meramente de educação, certo? É a mesma coisa quando eu falo em discussão de sustentabilidade. Virou uma coisa de educação, politicamente correto. É bom que se faça, porque se eu não fizer, eu vou receber críticas. Então, se a gente começa a internalizar essa cultura nas nossas atividades, procedimentos, até o ponto da nossa autonomia de decidir, eu estou piorando esse problema. Eu estou tornando insustentável os nossos ambientes de trabalho para as gerações futuras. Consequentemente, eu estou piorando a qualidade do serviço que eu estou oferecendo, desperdiçando os recursos que eu tenho à minha disposição e sempre terceirizando a culpa para alguém ou para o funcionário, porque ele se torna incompetente, ou para o serviço público, ou para o Estado, etc., porque não provém a estrutura necessária para trabalhar. Essa lei, por um lado, é bom que a gente pense na questão da saúde mental. Por outro, é uma certificação que eu dou para a empresa meramente para a questão de reputação. Aqui não tem nenhum impacto econômico direto, né? O governo não dá dinheiro para essas empresas. A proposta aqui, depois você pode entrar com mais calma, né? Se ficar curioso aí, tira uma fotozinha ali, vê a lei, né? Abre a lei lá no Google, e você vai perceber que não tem nenhum impacto, nenhum incentivo econômico direto. É uma lista que eu chamo de uma lista romântica, né? Olha, você promove práticas? Sim, então me prove, me comprove e eu te dou um certificado. Você pendurar no quadro da sua empresa e você esfregar na cara de todo mundo dizendo que você é uma empresa que promove a saúde mental. Qual é o problema disso? Dentro dessas questões da legislação, eu tenho muito mais critérios políticos do que critérios de desempenho. Lembra que eu falei agora há pouco? Critério político, cumprimento legal e desempenho. Eu tenho muito mais itens que tratam assim. Se a empresa promove a coisa tal, se a empresa estimula a coisa tal, se a empresa incentiva a coisa tal, se a empresa debate a coisa tal. E eu tenho um único item que pergunta se a empresa avalia a coisa tal. E aí a gente começa a entrar naquela coisa que eu falei. Bom dia, tudo bem? E é mais uma legislação que a gente tem que não traz uma mudança efetiva na prática sobre essa questão sustentável no viés social. A gente também recebeu agora, né, nas suas redes sociais aí essa semana, a replicação de um estudo que já vem sendo discutido desde o ano passado sobre o alto consumo de ultraprocessados e como é que eles podem, né, ter um efeito em problemas de saúde mental das pessoas. E eu trago isso daqui para mostrar que não é só com a gente o problema, né? Não é só a gente diretamente falando na questão social, né? No que nos cabe a decisão sobre os nossos funcionários, os nossos colegas de trabalho, não é só nossa responsabilidade. É uma coisa muito mais ampla. Alimentos ultraprocessados passam por uma série de certificações, uma série de análises até serem, né, autorizados a serem comercializados. Que estudos são esses que têm sido feitos para que a gente não consiga perceber em tempo suficiente os malefícios que eles trazem? Claro, né? A gente só vai descobrir ao longo do tempo, mas e aí? Depois que a gente descobriu, o que acontece com isso?
Que mudanças vão ocorrer com os ultraprocessados a partir daí? Eu estou fazendo uma associação direta com a indústria alimentícia, com a questão de sustentabilidade social, que afeta a vida da sociedade como um todo e de nós como funcionários. A qualidade do serviço que eu tenho daqui para frente, que depende da saúde mental das pessoas, pode estar sendo incentivada por um problema negativo, um efeito adverso da indústria alimentícia. Estamos dispostos a ter essa discussão, estamos dispostos a levar isso para frente, isso influencia diretamente a área da saúde. 3 pilares gerenciais que afetam qualquer tipo de gestor, qualquer tipo de nível, né, gerencial, seja o supervisor, coordenador, gerente, diretor, superintendente, etc. Todo mundo sabe que para gerenciar é preciso planejar, é preciso executar, é preciso avaliar. Qual desses 3 itens você acha que é o mais frágil no nosso dia a dia do mercado de trabalho? Seja no setor público ou privado. Quem acha que é planejamento? Levanta a mão, por favor. Quem acha que é execução? Quem acha que é a avaliação? Então, a maioria está pensando, está vendo as coisas como eu vejo. A gente tem problema nos 3. A gente planeja mal, a gente executa mal e a gente avalia mal. Mas cá para nós, entre os 3, eu acho que a avaliação é o que está mais distante. A gente, quando avalia, perdão, a gente, quando planeja e quando executa, nem se lembra de avaliar. Então, uma dica que eu dou para você começar a pensar sobre isso, a gente precisa avaliar mais os impactos das nossas decisões. A gente precisa fazer um gerenciamento de riscos de direitos humanos para além de riscos sociais. Qual é a diferença? Risco social é quando eu chego para você e imagino que uma fala que eu vou ter aqui vai provocar uma reação, efeito negativo em você, e se você reclamar de mim numa ouvidoria, por exemplo, isso vai gerar um retorno negativo sobre mim. Então, eu vou preparar a minha fala para ela pra que, de uma certa forma, ela não atinja você ou minimize os efeitos negativos sobre você. Eu estou gerenciando um risco social. Qual é o raciocínio perigoso atrás disso? Se isso não se reverter em um efeito negativo sobre mim, eu não me preocupo. Eu só vou me preocupar com aquilo que pode retornar algum efeito negativo sobre mim. Isso é um risco social. Risco de direito humano significa eu vou me preocupar com o impacto sobre você, mesmo que isso não signifique nenhum tipo de retorno negativo sobre mim. Me preocupo pela questão ética, propriamente dita. Então, a avaliação é o nosso problema e eu deixo como sugestão a gente dar uma pesquisada numa norma, a BNT, que é a 16.003, que ela fala sobre auditoria de responsabilidade social. A gente sabe que a norma BNT, não sei quantos vocês já buscaram, elas são pagas, né, para você ter acesso. Se a instituição tem acesso ou pode ter acesso, ótimo. Se você quiser ter acesso individualmente, você pode pagar para ter acesso. Por critério ético, eu não posso, né, veicular aqui para você o conteúdo da norma, porque o acesso dela, né, é um acesso fechado. A gente pode criticar, pode debater isso em outro momento, mas é um fato. Mas eu estimulo você a pesquisar um pouco sobre isso. Eu não estou pedindo para você se certificar como um auditor. Eu estou pedindo para você se inspirar nas diretrizes dessa norma, que ela vai dizer para você quais são as competências de um auditor. O que um auditor em responsabilidade social precisa ter e fazer para confirmar os efeitos da responsabilidade social. Esse é um critério de avaliação que a gente está precisando nas nossas instituições, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Precisamos saber e investir na nossa capacitação sobre como é que eu avalio, como é que estão os efeitos adversos das decisões que eu estou tomando sobre a vida das pessoas. Como é que eu avalio os problemas que as pessoas estão passando, de forma que eu possa preservar a vida delas, preservar o ambiente de trabalho, para que elas consigam produzir com qualidade, garantindo serviços futuros, recursos futuros, inclusive o trabalho de outras pessoas. Essa é a dica que eu deixo para você aqui nessa tarde de hoje, para você poder não só provocar a si mesmo, mas também levar isso lá para a sua instituição. Deixo aqui os meus contatos, né? Caso você tenha alguma dúvida, sugestão, alguma crítica, inclusive, né? Um contraponto sobre o que eu falei com você. Agradeço demais, né? Pelo convite, pela confiança de estar aqui com vocês, vendo algumas pessoas que eu já não vejo há algum tempo.
mas que é um prazer rever e conhecer outros, que eu conheci outros profissionais que eu conheci hoje, e fico sempre à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigado por terem me ouvido até aqui.